Tenho certeza que você já teve essa dúvida, tem ou conhece alguém que também não saberia te dizer com certeza qual utilizar, né? Então, para facilitar aí a sua vida e a gente conseguir decidir entre qual banco de dados utilizar, dentre os que existem aí, e focando em MySQL e Postgres, eu vim aqui falar com vocês hoje sobre as características de cada banco, de cada SGBD, e aí ajudar na sua decisão, seja para um projeto pessoal, seja para alguma modelagem da empresa que você está criando um sistema do zero, enfim, como que a gente pode aí escolher o SGBT ideal para os nossos projetos. Meu nome é Juliana Mascarenhas e fica comigo até o final do vídeo que eu vou destrinchar para você as principais características do Postgres, do MySQL ou MySQL e quando você vai utilizar cada um dos dois SGBDs. Vamos lá? Então, pessoal, primeira coisa, né? Existem diversas opções, muitas vezes a gente não sabe por qual começar, qual estudar, qual adotar, enfim, ou então em qual se especializar de acordo com o que o mercado está aí investindo, certo? Então, existem diversas opções, algumas delas são super conhecidas nossas, outras aí que eu vou mostrar para vocês até o ranking do próprio Stack Overflow sobre os principais bancos de dados adotados pelo mercado. E aqui eu botei algumas opções que são o MySQL, o MySQL, o MySQL, do jeito que você quiser chamar, Postgres, SQLite e SQL Server, ou SQL Server, tá? Então, aqui são um dos principais bancos de dados relacionais que nós temos disponíveis aí. E eu vou apenas focar tanto no MySQL quanto no Postgres. E por que isso? Por causa desse slide aqui, ok? Esse daqui eu vou deixar para vocês na descrição exatamente o link que vocês conseguem acessar esse relatório do Stack Overflow. São diversas tecnologias e uma delas é a de banco de dados, tá? Então, eu deixei aqui separadinho quais são os principais adotados pelo mercado, dentro aí do mundo do desenvolvimento, enfim. E ali tem uma breve descrição e introdução. Nesse sentido, o que a gente consegue ver aqui? MySQL está na frente, Postgres, SQLite, MongoDB. Opa, quem é esse carinha aqui? Esse aqui é um banco de dados NoSQL. Eu estou criando aí uma playlist, então logo, logo ela vai estar no ar. E para quem não sabe aí qual escolher, SQL ou NoSQL, eu vou deixar aqui em cima um card com este vídeo especificamente, onde eu comento o porquê de cada um e se um é melhor do que o outro. Então, vamos lá. O que a gente precisa primeiro falar sobre MySQL e Postgres? Quais são suas similaridades? Nesse sentido, o que a gente pode estar abordando aqui, que eu posso estar falando com vocês bem leve, bem sutil? Existem algumas características, obviamente, os dois são relacionais, claro, os dois trabalham com tabelas, utilizam o SQL Standard, né? Obviamente, existem variações ali, você vai ter comandos, não features, né? Comandos específicos do Postgres, como Data Trunk, que você não vai encontrar no MySQL. E vai ter, por exemplo, a gente tem um recurso bem interessante do MySQL, que é você dar um desk na tabela, onde você puxa as informações da estrutura da tabela em si, e não dá um select na tabela para poder puxar o que está ali. Tá? Então, são coisas bem específicas de cada banco de dados e, obviamente, né, cada um ele foi feito com propósito. Mas ambos são relacionais, trabalham com tabelas e ambos têm suporte a JSON. Sim, a gente consegue trabalhar em um banco relacional utilizando JSON. E aí tem os critérios específicos, tem uma maneira diferente de a gente realizar a query SQL orientada ali em um documento JSON, né? Seguindo nessa linha, a gente agora vai comentar sobre como que é o funcionamento do Postgres. Então, gente, o Postgres é o seguinte, ele é um banco de dados que está há muito tempo no mercado, super consolidado, robusto, maduro, de alta performance e muito voltado para enterprise. Então, ele apela aí, nesse sentido, para grandes corporações, onde você precisa de um SGBD que realmente seja muito confiável. Não que o MySQL não seja confiável, tá? Mas que ele consiga lidar com uma carga bem pesada. Esse é o propósito do Postgres, é a parte principal do Postgres. Ele é super performático e ele ainda é ótimo quando a gente fala em queries complexas. Imagine que eu estou precisando fazer um join entre 3 tabelas diferentes, definir uma subquery, especificar cláusulas de filtro, enfim. Criar aquelas queries grandinhas, né, que retornam uma perspectiva bem específica dos dados e que agregam diferentes dados de diferentes tabelas. O Postgres é ótimo para isso, porque ele consegue lidar muito bem com queries complexas. Além disso, o Postgres ele é um dos bancos de dados mais estáveis conhecidos, né, dentro do que a gente utiliza atualmente, e ele é super indicado para cenários de
alta carga relacionada às transações, tá? Para quem está familiarizado aí com transação, né, 880, ou você consegue efetuar ou não rollback e encerra tudo. Seguindo nessa linha, uma coisa muito interessante que é voltada para transações e sistemas de gerenciamento online de transações com essa carga pesada tem um nome específico e são sistemas OLTP, Online Transactions Processing. Então, quando a gente fala de Online Transactions Processing, é algo inverso do OLAP, Online Analytical Processing. Tá? Então, nesse caso aqui, são dois extremos. Esse aqui focado em transações de inserção, remoção facilitada e alteração facilitada de dados. Okay? Enquanto o OLAP ele é voltado mais para a área de análises. E é um outro cenário. Se você quer que eu fale a diferença entre os dois, deixa aqui nos comentários, que eu fico super feliz em fazer para vocês. Mas, continuando, uma outra questão bastante interessante, várias features o Postgres tem, e uma delas está relacionada a Concurrency Control, ou seja, ao controle de concorrência das transações ali que estão rodando ao acesso ao banco de dados, tá? Seja numa mesma tabela, seja uma tabela separada, dependendo ali da granularidade do que você está acessando, enfim. Ele tem um sistema chamado MVCC, é uma feature específica dele, que aí a gente vai deixar para outro vídeo, porque senão fica muito grande, que facilita muito esse controle de concorrência mais robusto, mais eficiente e performático. Tá? Então, tudo no Postgres a gente consegue perceber que é criado, otimizado, para que ele possa operar em grandes cenários de enterprises, de corporations, certo? E para que a gente possa ser capaz de optar por um deles, a gente precisa, então, entender como funciona o MySQL, ou MySQL, tá? Então, o MySQL também é um velho conhecido de longa data e também já é também um SGBD consolidado, tem há bastante tempo de mercado. Muitas empresas diferentes utilizam o MySQL porque ele é rápido, ele é leve e ele é simples. Então, uma questão associada a ele é que ele é easy to use. Existe até uma brincadeira relacionada que para um ambiente de MySQL você precisa de uma pessoa, enquanto de Postgres você precisa de um time de desenvolvedores. Mas, enfim, para colocar lá os sistemas operantes, certo? Outras questões super interessantes relacionadas ao MySQL é que ele está relacionado a pequena escala. O que é isso? Quando eu estou lidando com aplicações web, sites, blogs, ou então uma pequena loja, um pequeno estabelecimento, onde a quantidade de dados ele não vai sofrer uma carga pesada em cima, o MySQL é ótimo, porque ele é otimizado e criado para que ser fácil, leve e rápido. Então, tudo nele é criado com esse propósito. Já que eu não preciso de uma complexidade de tamanho como o Postgres para poder estar aí dando suporte a um cenário de enterprise, eu consigo, então, otimizar o meu cenário para uma carga mais baixa, não preciso lidar com esse problema, então eu consigo te devolver a resposta mais rápido, consigo te devolver um processamento mais eficiente, nesse sentido. Tá? Ambos são eficientes em suas diretrizes, em seus focos e finalidades, ok? Enfim, então a gente tem esse cenário para o MySQL. Por que eu botei? Vocês vão perceber que lá no outro eu também fiz isso. Coloquei uma queryzinha SQL utilizando especificamente para o Postgres e aqui para o MySQL. Por quê? Se vocês forem perceber aqui, a gente tem o Use Company, o Show Tables e o Desk Employee. O Show Tables, o Show Databases, Desk Employee são específicos do MySQL. Ele é muito fácil de utilizar, ele é muito intuitivo, tá? E uma coisa que eu já comentei com vocês, ambos utilizam o SQL padrão, ok? Se você for pensar em SQL Server, por exemplo, ele já utiliza uma outra versão, que é o TSQL, tá? É já uma outra seara. Mas, enfim, a questão que não quer calar. Qual eu devo usar? Se a gente está falando de um cenário em que você precisa realizar queries complexas, tem uma carga forte de dados sendo trafegados pela rede, inserção e remoção de informações, exemplo, transações de um banco financeiro, tá? E ainda precisa de um ótimo controle de concorrência, né? Otimizado para este cenário de enterprise. E um ponto ainda bastante interessante que eu não comentei anteriormente. Se você tem vários tipos de dados associados, que envolve diferentes tipos de dados, uma grande quantidade deles, né? O Postgres é ótimo para isso, certo? Se você tem esse cenário, o Postgres é a escolha ideal. E no outro lado, se a gente está falando aí de um cenário mais leve, em que eu preciso retornar informações rapidamente, em que eu estou lidando com um
cenário menor, né, que seria ali relacionado a small, medium business, tá? Pequena, médios negócios. Então, fácil, leve e rápido, você precisa do MySQL. Ah, Juliana, cenários aí. O Postgres, um e-commerce, uma plataforma de ensino, um sistema financeiro. Isso eu estou falando de open source, tá, gente? Porque ainda existe da Oracle, que é voltado para grandes corporações. Então, pode ser que se você esteja trabalhando em uma big company aí da vida, você esteja utilizando um outro tipo de banco de dados, ok? Aqui eu estou focando apenas nos open source, ok? Então, você tem esse cenário. O MySQL, sites, pequenos negócios e por aí vai. Tá? Então, você faz sempre essa comparação que vai dar certinho com o que você precisa. Juliana, qual que eu devo estudar? Qual que eu devo me aprimorar? Foca. Se você souber um deles, pessoal, principalmente se você for mais voltado para analista, e você souber bem os fundamentos, a teoria por trás de um banco de dados, que é a parte mais complicada, usar o SQL, usar o banco, é tranquilo. Criar um índice é muito fácil, é uma linha. Mas entender todo o mecanismo por trás do seu funcionamento, que é a questão. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham sanado sua dúvida, entendido um pouco melhor de cada sistema, de cada SGBD e que eu possa ter ajudado você na sua escolha. E se você tem algum banco de dados preferido, me conta aqui nos comentários e se algum aí que seria super interessante de comparar com ele ou de usar, você fala aqui também comigo. Até o próximo vídeo.